A mendiga mantém em segredo a herança de 7 milhões e deixa um milionário em estado de choque. Luciana estava sozinha no canto da sala de festas, apoiada contra a parede, como se tentasse se fundir a ela. O olhar de muitos se perdia em meio às mesas adornadas, a música vibrante e a alegria que deveria ser contagiante. Mas para Luciana, tudo era um borrão. O casamento de seu único filho, Caio, deveria ser um momento de celebração, mas a verdade era que, após a morte de Marcelo, um véu de solidão a envolvia. Ninguém parecia notar sua presença. O peso da invisibilidade a sufocava. Ela segurava um copo de champanhe, cuja espuma já diminuía, enquanto seus pensamentos vagavam. A ideia de se reconectar, de ver Caio olhar para ela com amor e carinho, quase a fazia sonhar. Mas logo a dura realidade se impôs. Caio passou, elegante, mas com um olhar distante. Não era o mesmo filho que ela conhecia. Algo havia mudado. E a mudança não era somente a proximidade da nova esposa, mas algo mais profundo. A frieza do filho a cortou como um vidro. Então, em meio a risos e brindes, Caio apareceu com um olhar que fazia frio na espinha. Sem preâmbulos, ele puxou um envelope do bolso e, com um gesto austero, começou a expor documentos. Mãe, preciso que você assine isso. Sua voz era cortante. Os olhos de Luciana se arregalaram. A palavra não estava na ponta da língua. Mas o que ela diria? Ele queria o controle total de suas finanças, como se ela fosse uma estranha em sua própria casa. O nó na garganta a impediu de responder. A dignidade que lhe restava estava ameaçada. Desesperada, Luciana decidiu procurar Renata, sua grande amiga e advogada. Renata sempre tinha palavras afiadas como ladeiras e um espírito indomável. Juntas, elas se reuniram em um pequeno café, onde o aroma forte do café encobria os pensamentos mais sombrios. Você não está sozinha, Luciana. Muitas mulheres passaram pelo mesmo e encontraram força em si mesmas, Renata disse, com os olhos brilhando. Naquele momento, Luciana começou a ver uma luz. A vida poderia voltar a ter cor. Mas a situação tomou um giro inesperado. Enquanto organizava algumas coisas de Marcelo, Luciana encontrou uma antiga carta que ele deixara. A mão trêmula virou o papel, revelando a menção de uma herança, um montante impressionante, 7 milhões de reais. O coração dela disparou. Caio não queria que ela soubesse. Podia sentir a pressão da culpa e da necessidade de recuperar seu espaço. Qualquer coisa para não ser mais uma estranha. No entanto, a soma não era tudo. Luciana queria mais do que dinheiro. Ela queria sua voz de volta. Ao unir-se a outras mulheres que enfrentavam batalhas semelhantes, ela sentiu pela primeira vez que poderia lutar. As vozes delas ecoavam em sua mente, lembrando-a de que o controle de sua vida não estava nas mãos de ninguém, nem mesmo nas de seu filho. Quando Caio finalmente confrontou Luciana sobre suas novas amizades, o tom de desaforo de sua voz fez seu sangue ferver. Por que você está se envolvendo com essas mulheres? Elas não são boas para você. Ele olhou para ela com desdém, como se estivesse apontando o dedo. A tensão no ar era palpável, e a pergunta que ficou ecoando foi: quem realmente controla o destino financeiro da família? E então, enquanto os ecos da festa se apagavam e a realidade se tornava cada vez mais densa, Luciana segurou a carta antiga em suas mãos. Sabia que aquela descoberta poderia mudar tudo. Seu coração acelerava enquanto pensava nas implicações do que havia encontrado. E o que faz? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Capítulo 1. O sussurro do destino. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas da pequena cafeteria onde Ana trabalhava. O aroma do café fresco se misturava ao doce perfume dos croissants quentes, criando um ambiente acolhedor e familiar. Ela sempre adorou aquele lugar. Nestes anos, os mesmos rostos entravam e saíam, cada um trazendo consigo uma história única. Ana costumava ouvir essas histórias atentamente, mas sentia que a vida dela era feita de uma rotina repetitiva. Nos seus 20 e poucos anos, Ana era uma sonhadora pragmática. Seu olhar vibrava com um brilho de esperança, mas havia um medo constante que a acompanhava. O medo de nunca sair da pequena cidade onde cresceu. Ela queria explorar o mundo, ver as paisagens que só conhecia por fotos. E, quem sabe, escrever um livro que inspirasse alguém a seguir seus próprios sonhos. Enquanto servia um cappuccino para um cliente habitual, Ana sentiu uma corrente de ar fresco entrar pela porta, seguida por um jovem de cabelos bagunçados e olhos intensamente azuis. Ele tinha um sorriso descontraído que imediatamente fez seu coração acelerar. "Um café forte, por favor", pediu ele, e Ana mal pôde notar que estava segurando a caneca um pouco mais do que o necessário. Ele se apresentou como Miguel, recém-chegado à cidade, em busca de um esconderijo temporário antes de seguir para as montanhas. A tensão no ar parecia aumentar. Ana abriu o envelope e seu coração pulou. Dentro havia uma carta amarelada e desgastada pelo tempo, datada de 50 anos atrás. "Se você está lendo isso, então cumpriu o seu destino. Vá até o lago ao amanhecer de amanhã. A resposta que você busca está esperando." A assinatura era ilegível, mas a sensação que a envolveu foi de um impulso avassalador. "O que isso significa?" Ela sussurrou para si mesma, tentando entender o que aquele bilhete poderia ter a ver com ela. A rotina tranquila que tinha estava prestes a ser interrompida de uma maneira que jamais poderia imaginar. No fundo, uma mistura de medo e excitação cresceu dentro dela. O que a aguardava no lago? E por que a carta tinha chegado até ela? Ana olhou pela janela, as sombras dançando com a luz do sol poente. O desejo de mudar sua vida ardia mais forte do que nunca. Amanhã, tudo poderia ser diferente. Com a carta cuidadosamente guardada em seu bolso, ela se perguntou: "Eu realmente estou pronta para descobrir a verdade?" A noite que se aproximava prometia respostas, e o mistério apenas começava. Ana olhou pela janela, a carta ainda em sua mão, sentindo um frio na barriga. O que teria no lago? Uma parte dela estava ansiosa, mas outra se sentia paralisada pelo medo. E se a verdade fosse mais dolorosa do que ela poderia suportar? A noite caiu, e com ela vieram perguntas que pareciam gritar em sua mente. Dormir era impossível. No meio da escuridão, um pensamento começou a tomar forma. E se aquela carta não fosse apenas um aviso, mas um aviso de algo mais sombrio? A ideia a perseguiu, mas finalmente o cansaço a abalou e ela decidiu que ao amanhecer seguiria para o lago.
Era a única maneira de descobrir. Quando o sol surgiu, Ana sentou-se à beira do lago, as águas tranquilas refletindo o céu claro. A cada segundo a expectativa aumentava. O que eu estou fazendo aqui? Pensou, mordendo o lábio. Depois de alguns momentos, decidiu abrir a carta novamente. As palavras dançavam na frente de seus olhos, mas o que realmente a inquietou foi uma frase que agora parecia ter um peso diferente. A resposta que você busca está esperando. Esperando por quê? Então um movimento no canto do seu olho chamou sua atenção. Miguel, o jovem de cabelos bagunçados, estava à distância observando-a. Os olhos dele, antes cheios de encanto, agora pareciam sombrios e determinados. Ana sentiu um arrepio correr pela espinha. O que ele estava fazendo ali? Miguel, chamou, tentando disfarçar a inquietação em sua voz. Ele se aproximou lentamente, mas havia algo diferente no jeito dele. Uma tensão no ar que ela não conseguia decifrar. Oi, Ana. Eu precisava falar com você. Ele hesitou. É sobre a carta. O coração dela disparou. Como você sabe da carta? Perguntou nervosa. Ele não respondeu, apenas olhou para o chão. Havia um mistério em seu silêncio. O que ele poderia esconder? Um torrão de dúvida cresceu dentro dela. Você não deve seguir esse caminho, disse Miguel, a voz baixa, mas firme. Coisas ruins podem acontecer. O que ele sabia que ela não sabia? Uma mistura de raiva e medo pulsou em suas veias. Quem você pensa que é para me dizer o que eu posso ou não fazer? O tom dela era mais árido do que pretendia. Eu só quero te proteger, respondeu Miguel levantando a cabeça, revelando o brilho de seus olhos intensamente azuis, que agora pareciam carregados de preocupação. Esta cidade guarda segredos. Segredos que não deveria conhecer. Ela piscou, tentando entender. O que você quer dizer com isso? De repente, um grito cortou o ar, ecoando pela superfície do lago. Ana e Miguel se viraram, seus corações disparando. Um corpo flutuava na água. Um homem. Um homem que Ana reconheceu instantaneamente. É o meu pai! Gritou, seu corpo em choque. Mas Miguel assegurou, a voz dele agora um sussurro apressado. Ana, não! Você não pode! A verdade é mais complicada do que parece. Mas os ecos de seu grito pareciam se dissolver no ar, enquanto Ana rapidamente se dirigia ao lago, sem conseguir desviar o olhar do corpo que agora boiava calmamente. O medo e a confusão se entrelaçavam dentro dela como uma tempestade. O que estava acontecendo? O que isso significava? Ela queria respostas, e tudo o que mais amava estava prestes a desmoronar em uma fração de segundo, diante de seus olhos. O que realmente estava por trás daquela carta? E por que Miguel a alertava sobre algo tão sério? Cada pergunta parecia mais angustiante que a anterior, enquanto ela lutava para se manter em pé, sobrecarregada pelo peso da revelação e da iminente tragédia. Ana ficou paralisada, o olhar fixo no corpo que flutuava. O mundo ao redor desapareceu, como se tudo se resfriasse em um instante. O coração dela estava em um compasso descontrolado, como um tambor ensurdecedor ecoando na mente. É o meu pai! Gritou novamente. Mas a verdade espinhou a sua alma. Ele estava morto. Miguel a puxou de volta, o rosto tomado por uma intensidade que Ana nunca havia visto. Você precisa se afastar, Ana. Sua voz era um misto de urgência e pânico. Tudo se misturou em uma confusão de emoções. O que você está dizendo? Esse não pode ser o meu pai. Ele não pode estar. Um grupo apareceu na margem do lago, rostos perplexos, buscando entender a cena. Curiosos, começaram a murmurar entre si. O que era aquele corpo? Uma tragédia? Um acidente? Ana se virou para Miguel, que a observava com uma expressão grave, como se ele soubesse mais do que dizia. Por que você está tão preocupado? O que você sabe?
O desespero fez sua voz tremular. Tem coisas que você não entende, coisas que estão além do que você vê, ele respondeu sem desviar o olhar da água. Esse lago guarda segredos que podem ser perigosos. Mais gritos e uma agitação começaram a tomar conta ao redor. Um dos homens do grupo se lançou na água, tentando chegar até o corpo. Ana sentia a adrenalina pulsar em suas veias, uma mistura de medo e um impulso avassalador de se lançar aos braços daquele homem, gritando para que não o tocasse. O desejo de saber a verdade superava sua angústia. Nesse momento, algo tilintou em seu bolso. A carta, ela a havia esquecido. As palavras que a guiariam. Desesperadamente a retirou e leu novamente a frase que a levara até ali. A resposta que você busca está esperando. O que isso significava diante daquela cena horrenda? Mas Miguel, percebendo seu tumulto, se aproximou e sussurrou. Deixe isso pra lá, Ana. Não vale a pena. Não faça isso com você mesma. Ele parecia dividir um segredo, como uma segunda pele que não queria expor. E em uma fração de segundo, o corpo misteriosamente afundou. Um silêncio profundo caiu sobre o lago, e todos ficaram paralisados, olhando onde antes houve apenas um vestígio de vida. O homem que mergulhara na água voltou, pálido, com os olhos arregalados. Ele desapareceu, e a multidão entrou em colapso. Ana sentiu suas próprias pernas fraquejarem. A realidade estava se dissolvendo. Miguel estendeu a mão, suas expressões revelando preocupação. Você precisa ir, Ana. O que você sabe pode colocá-la em perigo. Ela finalmente se voltou para ele, sentindo que, de alguma forma, aquele garoto estranho, que parecia tão atraente e ao mesmo tempo tão distante, sabia mais do que lhe dizia. Por que você está fazendo isso? Questionou, a voz quase desesperada. Por que você não pode me ajudar? Miguel hesitou. Então a voz de um oficial da polícia cortou o ar. Afastem-se. Vamos precisar que todos se retirem do local. O pânico se espalhou como fogo, e Ana percebeu que talvez ela também estivesse em risco, cercada por um mistério que envolvia mais do que a morte do seu pai. Enquanto pessoas se afastavam, ela olhou para Miguel, que parecia lutar internamente. Por favor, me diga o que você sabe. Eu preciso entender, implorou. Mas ele simplesmente balançou a cabeça. Você não está pronta para enfrentar isso. E se eu te contar, você pode não voltar a ser a mesma. Mas Ana já não sabia se teria outra escolha. O que ela descobrira a respeito do lago e das cartas não era o que parecia. Eu não posso deixar isso assim. Eu tenho que descobrir a verdade. O mais profundo medo a paralisava, mas algo dentro dela estava mudando. Uma determinação crescente. Então, diante de todos os olhos e do mistério que o cercava, um novo grito cortou a multidão. Aqui! Ele está aqui! A maré virou, e um novo mistério se desvelava. Que verdades seriam reveladas? E o que o destino guardava para Ana e seu pai? O lago agora parecia um portal, um sinal de que ela estava prestes a entrar em um mundo onde as respostas poderiam desestruturar tudo o que conhecia. Ana ficou paralisada, o olhar fixo no corpo que flutuava. O mundo ao redor desapareceu, como se tudo se resfriasse em um instante. O coração dela estava em um compasso descontrolado, como um tambor ensurdecedor ecoando na mente. É o meu pai! Gritou novamente, mas a verdade espinhou a sua alma. Ele estava morto. Miguel a puxou de volta, o rosto tomado por uma intensidade que Ana nunca havia visto. Você precisa se afastar, Ana. Sua voz era um misto de urgência e pânico. Tudo se misturou em uma confusão de emoções. O que você está dizendo? Esse não pode ser o meu pai. Ele não pode estar.
Um grupo apareceu na margem do lago, rostos perplexos, buscando entender a cena. Curiosos, começaram a murmurar entre si. O que era aquele corpo? Uma tragédia? Um acidente? Ana se virou para Miguel, que a observava com uma expressão grave, como se ele soubesse mais do que dizia. Por que você está tão preocupado? O que você sabe? O desespero fez sua voz tremular. Tem coisas que você não entende, coisas que estão além do que você vê, ele respondeu, sem desviar o olhar da água. Esse lago guarda segredos que podem ser perigosos. Uma agitação começaram a tomar conta ao redor. Um dos homens do grupo se lançou na água, tentando chegar até o corpo. Ana sentia a adrenalina pulsar em suas veias, uma mistura de medo e um impulso avassalador de se lançar aos braços daquele homem, gritando para que não o tocasse. O desejo de saber a verdade superava sua angústia. Nesse momento, algo tilintou em seu bolso. A carta. Ela havia esquecido. As palavras que a guiariam. Desesperadamente a retirou e leu novamente a frase que a levara até ali. A resposta que você busca está esperando. O que isso significava diante daquela cena horrenda? Mas Miguel, percebendo seu tumulto, se aproximou e sussurrou. Deixe isso para lá, Ana. Não vale a pena. Não faça isso com você mesma. Ele parecia dividir um segredo, como uma segunda pele que não queria expor. E em uma fração de segundo, o corpo misteriosamente afundou. Um silêncio profundo caiu sobre o lago, e todos ficaram paralisados, olhando onde antes houve apenas um vestígio de vida. O homem que mergulhara na água voltou, pálido, com os olhos arregalados. Ele desapareceu, e a multidão entrou em colapso. Ana sentiu suas próprias pernas fraquejarem. A realidade estava se dissolvendo. Miguel estendeu a mão, suas expressões revelando preocupação. Você precisa ir, Ana. O que você sabe pode colocá-la em perigo. Ela finalmente se voltou para ele, sentindo que, de alguma forma, aquele garoto estranho, que parecia tão atraente e ao mesmo tempo tão distante, sabia mais do que lhe dizia. Por que você está fazendo isso? Questionou, a voz quase desesperada. Por que você não pode me ajudar? Miguel hesitou. Então a voz de um oficial da polícia cortou o ar. Afastem-se! Vamos precisar que todos se retirem do local! O pânico se espalhou como fogo e Ana percebeu que talvez ela também estivesse em risco, cercada por um mistério que envolvia mais do que a morte do seu pai. Enquanto pessoas se afastavam, ela olhou para Miguel, que parecia lutar internamente. Por favor, me diga o que você sabe. Eu preciso entender, implorou. Mas ele simplesmente balançou a cabeça. Você não está pronta para enfrentar isso. E se eu te contar, você pode não voltar a ser a mesma. Mas Ana já não sabia se teria outra escolha. O que ela descobrira a respeito do lago e das cartas não era o que parecia. Eu não posso deixar isso assim. Eu tenho que descobrir a verdade. O mais profundo medo a paralisava, mas algo dentro dela estava mudando, uma determinação crescente. Então, diante de todos os olhos e do mistério que o cercava, um novo grito cortou a multidão. Aqui! Ele está aqui! A maré virou e um novo mistério se desvelava. Foi quando Ana notou uma pequena caixa de madeira, flutuando em direção à margem. O objeto parecia simples, mas um brilho peculiar emanava dele. Sem pensar, Ana se agachou e a pegou. Ao olhar para a caixa, um frio intenso a percorreu. Miguel a observava, rosto pálido. Você não deveria ter feito isso, ele sussurrou, e o tom de sua voz parecia mais sombrio do que antes. Ela sentiu o coração acelerar. Com as mãos tremendo, tentou abrir a caixa. Uma parte dela queria saber, enquanto outra queria voltar para casa e se esconder. O que estava por vir lá dentro poderia ser destruir tudo o que conhecia sobre si mesma, sobre a sua família. Um estalo ecoou quando a caixa se abriu. Dentro,
Havia fotos antigas, mas não eram fotos quaisquer. Eram imagens do seu pai garoto, cercado por pessoas que ela nunca viu. O que era aquilo? Então, ao olhar mais de perto, uma foto fez seu sangue congelar. Era uma foto de seu pai ao lado de uma mulher que parecia idêntica a ela. Ana mal conseguiu respirar. Isso não pode ser verdade, ela murmurou. Mais do que dúvidas, perguntas começaram a se formar. Quem é essa mulher? Ao perceber a expressão de choque em seu rosto, Miguel se aproximou ainda mais, quase como se quisesse evitar que ela visse o que estava diante dela. Ana, você precisa entender que há coisas que não estão prontas para serem reveladas. A multidão começou a se disfarçar na bruma que se formava sobre o lago, como se a névoa mesma estivesse oculta à verdade. Ela olhou para ele com desespero. O que você está escondendo? O que está acontecendo? O que estava por trás daquelas imagens? O que significava a ligação entre sua vida e aquela mulher? Agora, tudo parecia um jogo de sombras, e Ana estava no centro dele. Com um gesto, Miguel se afastou. A verdade pode te destruir. E antes que Ana pudesse perguntar mais, ele desapareceu na multidão que começava a se dispersar. O lago, a caixa e o mistério o encarceravam em seu próprio labirinto de incertezas. Ana absorveu tudo aquilo, a tristeza, o medo, a necessidade de respostas, e sabia que o que surgia diante dela era apenas o começo de algo muito maior. O que mais o lago escondia? E quem realmente era sua família? A urgência da verdade era palpável, e o peso do que descobrira estava apenas começando a se desenhar em sua vida. Ana absorveu tudo aquilo, a tristeza, o medo, a necessidade de respostas, e sabia que o que surgia diante dela era apenas o começo de algo muito maior. O que mais o lago escondia? E quem realmente era sua família? A urgência da verdade era palpável, e o peso do que descobrira estava apenas começando a se desenhar em sua vida. Então, enquanto tentava juntar suas ideias, um movimento repentino diante dela a fez congelar, um homem de terno escuro. Ele se aproximou de Ana sem hesitar. O olhar dele era intenso, quase ameaçador. Você é Ana, não é? Ele não fez questão de se apresentar. Seu tom era de alguém que tinha muito a dizer, mas não estava a fim de rodeios. Quem é você? Ana perguntou, sentindo um nó se formar no estômago. O homem apenas a ignorou, desviando o olhar para a caixa que ela ainda segurava. Você não deveria estar com isso, murmurou, dando passos rápidos em direção a ela. Deixa comigo. Um fio percorreu a espinha de Ana. Não, você não pode. E se virou, buscando Miguel na multidão, mas ele havia desaparecido. O homem se aproximou mais, suas intenções parecendo obscuras. É uma questão de vida ou morte, garota. O tom dele se elevou, e algumas pessoas ao redor começaram a olhar com curiosidade. Coloque isso de volta onde encontrou. Ele estendeu a mão, firme e inabalável. Eu não sei o que está acontecendo, mas isso pertence a mim. A caixa parecia pesadíssima em suas mãos, como se guardasse segredos que ela não estava pronta para enfrentar. O pânico começou a se misturar com a raiva. Quem é você? Não importa quem eu sou, ele respondeu, um brilho preocupado nos olhos. Importa o que você pode fazer com isso. O lago não é seguro, e você não entende o que está prestes a se desenrolar. Ana se lembrou da carta e do aviso de Miguel. O medo estava crescendo, mas havia uma força dentro dela que não ia deixar aquilo passar. Se você sabe algo, então me diga, gritou, sentindo a adrenalina subir. As pessoas pararam de murmurar e a atenção se voltava completamente para eles. O homem olhou em volta como se pesasse suas opções. A tensão era palpável. Você não está pronta. A verdade pode destruir o que você é. Volte para casa e esqueça isso. Ele tentou estender a mão novamente, mas Ana se afastou.
Eu não posso, é meu pai! E as lágrimas começaram a brotar. Ela queria respostas, não mais perguntas. Mas ele estava firme. O que você não sabe é que seu pai não é quem você pensa que é. O olhar dele carregava um peso que parecia insuportável. As palavras ecoaram como um choque em seu coração. Ana prendeu a respiração. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz quase falhando. O homem respirou fundo, derrotado, quase como se estivesse lutando contra um desespero próprio. Eu só posso te dizer que existem segredos, e alguns deles são muito mais perigosos do que você imagina. Um grito ecoou do lado oposto do lago, quebrando a tensão. Todos se viraram de repente. Uma correnteza forte havia começado, e algo fora do normal parecia acontecer. A água estava agitada, como se uma força invisível estivesse agitando as profundezas. As águas estão enlouquecendo! Alguém gritou. O caos se espalhou como fogo em palha seca. Ana se voltou para o homem, que agora parecia tão perdido quanto ela. O que está acontecendo? Mas ele apenas dizia: saia, você precisa sair daqui. Nesse instante, uma nova figura surgiu da água, emergindo da confusão. Era uma mulher, cabelos longos e molhados, com um olhar que parecia transitar entre o alívio e a raiva. Ela se aproximou da margem, e o rosto de Ana se contorceu em reconhecimento. Era a mulher da foto. O que estava acontecendo? A mulher olhou diretamente para Ana e, com uma voz carregada de emoção, disse: Você está em perigo, Ana. Eles estão vindo. E como uma sombra que se espalha no escuro, tudo ao redor virou um turbilhão. O homem misterioso a puxou para mais perto, tentando proteger Ana de algo que ainda não havia sido revelado. O ar tornou-se denso e um misto de temor e expectativa a envolveu. O lago, que antes parecia tão tranquilo, agora era um abismo de mistérios. Ana sentia que a verdade a cercava, e o mundo estava prestes a desmoronar de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Com um olhar fixo na mulher estranha, uma pergunta queimava em sua mente: quem são eles? E a resposta ainda permanecia fora de alcance, como um eco distante em sua memória. Uma tempestade estava se formando, e ela sabia que seria arrastada para o olho dela. A mulher de cabelos longos e molhados olhou profundamente nos olhos de Ana. Eles estão vindo. Suas palavras eram como um eco de advertência. E antes, o vento soprava com força, e o céu, antes azul, cobriu-se de nuvens escuras. O homem em terno escuro se virou rapidamente em direção à mulher. Seu rosto ficou pálido, e Ana percebeu a tensão no ar crescente. Você não deveria estar aqui, Eva. A voz dele estava carregada de um desespero que tocava o fundo da alma. Ainda não. Eva, como era chamada, olhou de volta para Ana. Você não tem ideia do que está acontecendo. Você tem que ir embora agora. Os olhos dela transbordavam urgência. Ana sentiu um nó na garganta, confusa entre as instruções dela e sua própria luta interna. Não, eu não posso ir, gritou Ana, quase sem poder falar, o coração acelerado. Esse é o meu pai. Eu tenho que saber a verdade. O caos ao redor intensificava e a multidão em volta estava em alvoroço. Olhares pesados prenunciavam um acontecimento que estava prestes a explodir. A água estava agora fervilhante, como se um feitiço antigo estivesse sendo quebrado. E de repente, algo começou a emergir. Não era apenas uma sombra. Era um sequestro do desconhecido. O corpo de um homem começou a se formar sob as ondas. As feições eram indescritíveis,
mas sua presença era hipnótica. Ana sentiu seu corpo paralisar ainda mais. É ele! As palavras saíram como um sussurro. E assim que a cabeça do homem emergiu, o grito que escapou dos lábios de Ana foi tão intenso que fez o tempo parar. O rosto do homem era idêntico ao seu. Mesmo com a umidade, a semelhança era impressionante. Pai! A palavra saiu como um sopro, tremendo em sua voz. Mas antes que pudesse se mover, o homem levantou os braços, a água escorrendo do seu corpo. Seus olhos, agora aterradores, eram vazios e cheios ao mesmo tempo. Ele não dizia nada, mas suas intenções eram claras. Ele estava ali e ela não estava preparada. Não! Gritou Miguel, que havia surgido do nada, puxando-a para trás. Eles vão tomar você. Não olhe para ele! Mas era tarde demais. O olhar dela estava preso na figura que se aproximava lentamente. A agitação na água crescia, e o homem parecia ser parte daquela tempestade. Quem é você? Ana perguntou, mesmo sabendo que talvez não houvesse resposta. Todos a observavam, e agora a lua começava a iluminar a cena. Eu sou quem vai te salvar, se você deixar, respondeu o homem, sua voz ecoando como um velho canto de um lamento perdido. Foi quando a raiva começava a tomar conta dela. Você não é meu pai! Ela gritou, o eco da resposta reverberando nas árvores ao redor. A mulher, Eva, agora parecia hesitante. Ana, escute, ele não pode controlá-la, mas ele pode te destruir. A escolha é sua. Você precisa decidir agora. E nesse momento, a tensão tornou-se palpável. O lago, que até aquele instante fora um mero cenário, transformara-se em um portal para algo muito mais sombrio e profundo. Miguel segurava a mão dela, apertando como se pudesse ancorá-la à realidade. Ana, me escute, por favor. Saia daqui. Esse homem não é o que parece. Mas as palavras dele estavam fugindo. Existia um mistério, uma carga de segredos que pairava no ar, e Ana tinha a sensação de que cada instante estava se acumulando em uma tempestade prestes a reverberar. E lentamente, como se um divisor de águas estivesse prestes a acontecer, uma luz intensa emergiu da superfície do lago. Aquela luz não era comum. Tinha cores que dançavam e se contorciam, como se o próprio conhecimento estivesse se manifestando diante dela. Esse é o seu destino, Ana. A voz do homem ecoou de maneira ensurdecedora. Sua escolha vai determinar se você será parte disso ou não. O corpo de Miguel se moveu instintivamente, como se também estivesse sendo puxado para aquele feixe de luz. Não faça isso! Miguel gritou, mas era como se sua voz estivesse sendo engolida. Ana sentiu a energia pulsante ao seu redor, como se todos os segredos da vida estivessem mais acessíveis do que nunca. O que ela faria agora parecia a única opção. A luz invadiu tudo, sombras, segredos, medos, e no centro da confusão, a palavra que sempre estivera com ela. Desde a primeira carta, subitamente fez sentido. O lago era mais do que um lugar. Era o ponto de partida. O que você escolher vai mudar tudo, o homem murmurou, enquanto a luz o consumia também. Ana hesitou, o coração acelerado, e então gritou, eu quero saber a verdade. E, com isso, o mundo ao seu redor começou a se desvanecer, como se a escolha pudesse realmente moldar a essência de tudo o que conhecia. Uma nova realidade estava prestes a se abrir. E numa fração de segundo, tudo desapareceu. Ana hesitou, o coração acelerado, e então gritou, eu quero saber a verdade! E com isso o mundo ao seu redor começou a se desvanecer, como se a escolha pudesse realmente moldar a essência de tudo o que conhecia.
Uma nova realidade estava prestes a se abrir. Mas antes que ela pudesse processar tudo, uma onda poderosa erguia a água do lago numa turbulência. O que estava preso sob as profundezas se manifestava de forma violenta. Aquela luz que antes era reconfortante, os olhos que antes eram vazios, agora brilhavam com uma intensidade que Ana nunca vira. Ele olhou para ela e, no instante em que seus olhares se cruzaram, uma corrente elétrica percorreu o espaço entre eles. Você não deveria ter vindo. A voz dele ressoou, mais como um aviso desesperado do que uma simples constatação. As palavras cortaram o ar pesado com uma clareza que fez as outras vozes ao redor silenciarem. Miguel segurava firme o braço de Ana. Olhar fixo no pai dela, a expressão dele misturando preocupação e medo. "Tai, o que está acontecendo?" Ana gritou, sentindo seu peito apertar no meio de tantas incertezas. Mas o homem na água parecia se distanciar dela, a expressão se alterando para algo quase sombrio. "Você não faz ideia do perigo que corre." Ele respondeu, mas algo em seu tom não parecia correto. O que tinha começado como um momento de reencontro agora tinha ares de condenação. Como se aquele corpo que tanto desejara ver escondesse o segredo mais profundo. Miguel começou a puxá-la para trás, aos poucos a retirando do ímpeto que a atraía para a margem do lago. "Ana, precisamos sair daqui", ele insistiu desesperado. "Esse lugar não é seguro." Mas Ana estava paralisada, incapaz de desviar o olhar do pai que se aproximava lentamente, sua figura coberta por gotas d'água que refletiam os últimos vestígios de luz. Então, como se uma barreira invisível estivesse sendo derrubada, um grito ecoou da multidão, quebrando a tensão no ar. "Olha para a água!" Alguém gritou. A superfície começou a borbulhar novamente, e algo mais estava emergindo. Não apenas seu pai, mas outras sombras começaram a tomar forma. Eram rostos familiares, figuras de uma vida que Ana pensara ter deixado para trás. E entre eles, uma mulher, de cabelos longos e negros, fazia sua aparição. Ana quase desmaiou ao identificar a mãe. "Mamãe", a palavra escapuliu de seus lábios. Um fio de esperança, começando a tecer-se pelo desespero. Mas a expressão na face da mãe era sombria, refletindo o mesmo medo que o pai demonstrava. "Você não deve estar aqui", a mãe gritou, lá em seu tom era frio e impositivo. O olhar de Miguel se encheu de descrença, enquanto as figuras se aproximavam, como se um portal para o passado estivesse prestes a ser aberto. O que era isso? Como podiam todos estar ali? Isso é um erro. O que é verdade? Ana não sabia para onde se voltar, sua vida inteira girando em um turbilhão. O pai, a mãe, figuras do passado agora se tornando reais. E o lago, aquele lago, o que realmente encerrava? E então, uma nova onda de choque. A realidade se dividiu diante dela. Um sussurro frio percorreu sua espinha quando a mãe apontou para Miguel, revelando algo que Ana nunca esperou ouvir. "Ele não é quem você pensa que é. Miguel está aqui para te observar, não para te salvar." Ana sentiu suas pernas fraquejarem. "O que você quer dizer com isso?" Um olhar, seu coração incontrolavelmente acelerado. A multidão silenciou completamente. Todas as vozes e movimentos se apagaram, e o foco se voltava para ela e Miguel. Um pânico latente tomava conta do ambiente, e um grito quase involuntário escapou dos lábios de Ana. "Miguel, é verdade? O que você esconde?" Ele hesitou, a expressão dela parecendo uma mistura de dor e desespero. "Ana, eu não posso." Mas antes que ele pudesse completar a frase, um estrondo ecoou. A água explodiu ao redor deles, e uma força invisível empurrou todo mundo para trás. "Ana!" Miguel gritou, enquanto as sombras se tornavam mais densas.
A verdade a cercava, e naquele instante ela sentiu que toda a sua vida estava prestes a ser desfeita. Que dúvidas surgiriam a partir daquela explosão? Que verdades seriam reveladas quando tudo começasse a se desmoronar? O lago começou a reter segredos muito mais profundos do que imaginara, e a única certeza era que seus laços e seu mundo estavam prestes a ser jogados no caos. O lago parecia ter vida própria. A água agitava-se, como se a própria natureza estivesse em fúria. Ana, ainda paralisada, sentia o coração acelerado. Miguel segurava sua mão com força, mas ela mal conseguia notar. O olhar fixo em seu pai, que agora emergia, mudava tudo. "Pai!" ela gritou, mas a voz soou distante, quase um eco da confusão que a cercava. O homem na água não se parecia mais com o que lembrava. Havia algo insustentável em seu olhar, uma escuridão que ofuscava qualquer lembrança de carinho. "Ana, não seja ingênua!" A mãe, que agora se aproximava, falou com uma urgência que cortava o ar. Os murmúrios da multidão aumentaram. "Você precisa entender o que está por trás disso." Miguel puxou-a um passo para trás, mas o peso do que estava em jogo, a verdade, a mantinha em pé. "Eu preciso saber. O que está acontecendo?" A agitação ao redor era como um rugido distante, mas seus pensamentos estavam cortados por um fio de tensão. Então, com um movimento involuntário, seu pai estendeu a mão. "Venha até mim, Ana. Eu sou a sua verdade." As palavras ressoaram, implacáveis, mas cheias de uma fragilidade que a fez hesitar. "Não acredite nele!" Miguel gritou, a voz mexida pelo desespero. Ana piscou. Ele olhou para ela de um jeito que era ao mesmo tempo intenso e assombrado. "Ele não é quem parece. Ele esconde mais do que você imagina." A cena ao redor estava se enrugando sob a pressão das emoções. Pessoas trocavam olhares, uma briga de murmúrios crescendo entre a multidão. O homem na água parecia mais um monstro do que um pai. A luz do sol se apagava lentamente, como um sinal de alerta, enquanto as nuvens se acumulavam. Então, o inesperado aconteceu. Um grito cortou a atmosfera tensa. Uma mulher, uma figura familiar, surgiu do lado oposto, correndo em direção àquela confusão de águas. Um remorso atravessou o coração de Ana. A mulher tinha todos os traços da sua outra mãe, a que não conhecera, a que sempre a intrigara. "Mãe!" O som da sua voz era quase uma oração. Ela parou à margem, os cabelos longos e molhados envolvendo-a como um manto de mistério. "Ana, precisa saber a verdade. O seu pai não é o que você imagina. Ele está preso a algo maior do que todos nós." A voz dela era grave, mas cheia de um calor inabalável. Miguel a puxou para mais perto. A pressão estava insuportável. "Ana, ouça. Não, você não deve se aproximar. Não se deixe levar pela ilusão. Isso pode acabar mal." O desespero cresceu entre eles. Mas as palavras de Miguel eram como uma corda, puxando-a para a realidade. Quando Ana olhou novamente para o pai, o temor que antes a aninhava começou a tomar forma. "Você me abandonou e agora quer me enganar com promessas vazias." O rosto dele estava marcado pelo que parecia uma dor profunda. "Não, foi por você. Eu sou o que precisa ser lembrado." Sua voz soava mais como uma súplica. Mas a água começou a ferver, e a figura que representava seu pai tremia mais a cada segundo. Ana sabia que algo estava prestes a estourar, como um balão prestes a estourar. Então, outro grito, e outro. Agora a multidão começava a se agitar realmente, uns recuando e outros gritando por assistência. "Socorro! O que está acontecendo?" Crianças choravam. Adultos apavorados olhavam em volta sem saber o que fazer. A tensão estava à beira do colapso. A luz que antes emanava do lago agora se tornava mais intensa, quase ofuscante.
Enquanto a onda de luz azul iluminava o céu, Ana sentiu um puxão dentro dela, algo que ultrapassava o medo e o desespero. É hora de você escolher, sua mãe exclamou, e nesse momento tudo parecia se descolocar. O coração de Ana disparou com a verdade súbita. Era como se o lago estivesse se abrindo, convidando-a a dar um passo à frente, ou a recuar para sempre. Naquele instante, quando a luz tomou conta da cena, Ana entendeu que sua vida, sua história, estava-se desdobrando diante dos seus olhos. E então, com uma força avassaladora, um novo efeito dominou a água. Roupas, rostos, memórias começaram a surgir. Eram figuras conhecidas e desconhecidas, assim como fantasmas do passado. Tudo isso para ela. Memórias, amores e desilusões. Ana estava prestes a desmaiar, mas se encorajou e gritou: "Eu não vou me esconder mais!" Ela se lançou em direção ao lago, ao brilho intenso da verdade, pronta para enfrentar tudo. E quando a água a envolveu, tudo o que conhecia desmoronou, e as verdades se entrelaçaram, prometendo revelar um novo mundo que ninguém tinha certeza. Ana sentiu a água fria do lago envolvendo seu corpo enquanto tomava coragem para avançar. O brilho intenso a chamava, e ela estava decidida. "Eu quero saber a verdade!" gritou novamente, sentindo cada palavra vibrar dentro dela como um mantra. E nesse instante, tudo ao seu redor começou a mudar. As ondas começaram a se contorcer, e a luz que a cercava pulava, refletindo imagens de sua vida. Memórias, risos, lágrimas, tudo se desenrolando à sua frente. Ela viu seu pai, sua mãe, Miguel, todos, de alguma forma, conectados por segredos que não compreendia ainda. "Você é mais forte do que pensa, Ana", sussurrou a voz familiar da mãe. Ana olhou para ela, surpreendida ao vê-la tão viva, tão próxima. Mas ao mesmo tempo sentiu uma dor. "Eu não posso perder mais ninguém." As emoções se agitavam dentro dela, e ela apertou a mão de Miguel com força. "We need to talk about this", ele sussurrou, seus olhos cheios de urgência. A água ao redor começava a brilhar ainda mais intensamente, e Ana sentiu seu coração acelerar. Então, como um relâmpago, a verdade começou a se revelar. "Eu sempre estive aqui por você, Ana." As palavras de seu pai ecoaram, agora com uma nova firmeza. "Havia coisas que eu não podia te contar, coisas que colocariam você em perigo." O olhar dele era angustiante, uma mescla de amor e arrependimento. "Perigo? Que perigo?" perguntou Ana, a voz embargada. Ela estava confusa, mas também mais forte. A água ao redor deles começou a formar pequenas ondas que contornavam suas pernas. "Você tem que me contar." Mas antes que pudesse processar as palavras, a mulher que não conhecia, Eva, estava ali novamente. "Essas verdades estão além de você, Ana. Você precisa escolher. Sua vida como você a conhece pode mudar tudo." A urgência no tom dela era inconfundível. Miguel a puxou mais para perto, e Ana sentiu a força dele acalmá-la. "Você não pode tomar essa decisão sozinha." Mas algo dentro dela estava mudando. Como um vazio que começava a ser preenchido. Ela olhou para a luz novamente, o pálido reflexo do seu passado. "Eu tenho que saber." E a água, que antes parecia uma barreira, agora era um convite. A responsabilidade estava em suas mãos. Seria possível quebrar o ciclo que aprisionou a família Gela por tanto tempo? "Eu escolho a verdade", Ana gritou, e ao mesmo tempo que fazia isso, a luz começou a se expandir. Um calor envolveu seu corpo, e as sombras ao redor do lago começaram a se dissipar. Naquele momento, tudo parecia finalmente assumir seu lugar. O peso nos ombros de Ana aliviou-se, como se uma prisão invisível estivesse sendo quebrada. Então, com um último olhar para o pai, um olhar cheio de promessas e a dor da distância,
Ana fez sua escolha. A luz se intensificou e, com isso, um novo caminho se formou diante dela. Miguel a olhou, e mesmo que a dúvida ainda permeasse o ar, havia esperança agora. Você tem a força que precisa, Ana. Nunca duvide disso, ele disse, e juntos eles deram um passo em direção à luz vibrante. Mas com o movimento, sentiu uma fissura na realidade. O que estava por vir ainda era um mistério. Uma nova jornada prestes a começar. O lago agora refletia mais do que apenas a imagem de um passado. Era uma preparação, um prenúncio do futuro. E nesse brilhar ofuscante, Ana percebeu que o mundo à sua volta estava prestes a mudar para sempre. Agora, antes que você feche esta página, eu preciso de um favor urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final intrigante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. Obrigado por fazer parte dessa jornada.